pessoal, finalmente estamos aqui no sexto capítulo, sexto e último capítulo dos temporizadores. Bom, nós já vimos que tem os contadores, nós já vimos lógica sequencial, lógica combinacional, né? E o que são os temporizadores? Em máquinas, a gente geralmente precisa temporizar. Vamos pegar um exemplo. Imagine que nós estamos envasando uma garrafa de um líquido qualquer, 1 litro. Então isso demora 3 segundos. Então durante 3 segundos a máquina vai estar preenchendo, né, ou enchendo aquele vasilhame. Então nesse momento você tem que contar, você precisa ter um temporizador, né? Então os temporizadores também são extremamente úteis dentro dos CLPs, ok? É isso que nós vamos ver agora como fazer para utilizar os temporizadores. Então aqui nós temos um temporizador chamado de monoestável, né? Ele recebe um pulso para habilitar, durante um certo tempo, né, ele fecha aqui, né, depois de receber esse pulso aqui é o diagrama de contato, ele fecha o T1. Então você vai ter energia aqui nessa saída, que ele não colocou o nome aqui, mas seria S. Depois de um certo tempo ele desliga. Então isso é chamado de monoestável, ele tem um estável. Mas vamos aqui andar aqui mais para frente para a gente ver esses tipos de temporizador. Nós temos o primeiro temporizador aqui que é com tempo limitado. Você dá o pulso, depois de um certo tempo, né, ele fica em nível alto, depois ele cai. Então vai para nível 0. Então olha o seguinte, se o seu tempo de pulso de entrada de habilitação for pequeno, notem que a saída vai acompanhar a sua entrada. Ele só vai manter a saída naquele tempo pré-determinado se a entrada de habilitação for maior do que o tempo de duração do pulso que você colocou, a limitação que você colocou, não o pulso de duração, né? A limitação que você colocou. Então, quanto tempo que você está usando é menor, a saída acompanha. A hora que esse tempo é maior que você está pressionando, ele diminui. Onde é que a gente poderia utilizar isso? Pense numa torneira d'água, uma torneira econômica, né? Se você apertou para sair um tempo pequeno de água, ela acompanha, sai aquele tempo pequenininho de água. Se você apertou ela durante um tempo muito longo, depois de um certo tempo o fabricante desliga, né, para evitar o desperdício de água. Poderia ser um exemplo de uma utilização, tá? É claro que aí agora a gente, de acordo com as necessidades, a gente vai utilizando. Só estou dando um exemplo de utilização. Vamos continuar aqui, ó. Temporizador com tempo pré-definido, né? Então, olha, se a entrada é menor, a saída não importa, né? Ela vai manter aquele tempo. Se a entrada é maior, a saída também vai manter aquele tempo. Eu acho que esse é o caso clássico da descarga, né? Você dá um pulso, né? Ele vai manter a descarga durante um certo tempo. Se você dá outro pulso, mesmo que esse pulso seja muito grande, bom, essa quantidade de água, né, neste tempo é suficiente para você limpar ali o seu vaso. Então não há necessidade de prolongar isso. É uma outra utilização para o flip-flop com tempo definido. E aí notem que não importa o tamanho do pulso de entrada, ok? A torneira de água é esse estilo, né? Um outro tipo de temporizador, pessoal, um temporizador que fica depois que você colocou. Bom, como seria isso? Também poderia dar o exemplo de um banheiro, né? de uma privada. Então, olha, ele detecta que o usuário chegou aqui, esse tempo o usuário está utilizando, quando o usuário sai, aí ele vem e dá a descarga. Poderia ser um exemplo de utilização, certo? Então, enquanto o usuário está ali, ele não faz nada. O usuário saiu, é sinal que o usuário acabou de fazer suas necessidades, então aí está na hora de passar uma água para lavar a sujeira. Então, lavou, acabou. Então, é um exemplo onde o T vem depois, né, do desligamento. Pode ser antes, pode ser depois. Aqui, neste caso, nós estamos usando depois. Então, aqui nós vamos pegar um antes, né? Ele colocou um tempo, só que um tempo pequenininho, a saída não deu nada. Ele colocou um tempo maior, aí, ó, antes de finalizar, ele deu um tempo aqui, aí ele vai para nível alto. Aqui veio para